Olá, amados irmãos, Igreja Batista de Caputera e queridos visitantes que nos acessam por esse canal. Sejam muito bem-vindos nessa série de devocionais, né, das quintas-feiras, Tempo de Vigiar. Crianças, mesmo desafio, ok? Vocês podem ouvir a pregação, ouvir o ensino da Palavra de Deus e desenhar aquilo que Deus colocar no coração de vocês, aquilo que vocês aprenderem, ou procurar uma imagem na internet, né, com a ajuda dos pais de vocês, uma imagem que mais aproxima aquilo que vocês aprenderam. Ok, crianças? Amados, ao assistir os noticiários, nós nos deparamos com alguns brasileiros. Alguns brasileiros que estão isolados nos aeroportos, né, de vários lugares do mundo. Brasileiros isolados querendo retornar para o nosso país, mas sem saber quando vão conseguir essa autorização. Outro caso que nós vimos nos noticiários foi um casamento. Um casamento que estava esperado já há dias, há anos, mas que teve que acontecer de uma forma isolada também, sem visitantes, somente entre o noivo e a noiva, e ainda assim dentro do carro. E além disso, mas nesses dias nós temos visto lojas fechadas, clínicas também na grande maioria fechadas, templos de diversas religiões fechados também. Enfim, muitos casos reais, né, que levam para uma mesma verdade. Pessoas isoladas para poder proteger as suas saúdes. Mas nessa noite eu te compartilho o seguinte tema dessa devocional: isolados, mas não desamparados. Isolados, mas não desamparados. E o texto que eu compartilho contigo na palavra de Deus está em Atos. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 31 e 32. E depois versículo 36 ao versículo 38. Atos, capítulo 20, versículo 31 e versículo 32, e depois versículo 36 ao versículo 38. Mas a palavra de Deus diz assim, versículo 31 e 32. Por isso, vigiem, lembrem-se de quando, durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a sua palavra de graça, para que pode edificá-los e lhes dar herança entre todos que são santificados. Versículo 36 ao 38. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choravam muito e abraçaram, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Meus amados, nos ajude, ó Deus, nos ilumine para que possamos ser despertados, ó Deus, pela sua palavra, para que sejamos confortados e venhamos ser cheios de vida. Essa é a minha súplica que eu te faço, ó Deus. Abençoe aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amados, o contexto desse livro, né, desse texto, especificamente desse capítulo, né, desse texto, nos mostra que o autor Lucas, né, que nos escreve a carta, o livro de Atos, ele nos mostra que o restante do texto, o apóstolo Paulo ele estava servindo a Deus, estava servindo aquela igreja de Éfeso, estava servindo alguns pastores ali daquela igreja, daquela comunidade, durante 3 anos que ele esteve com eles. E muitos comerciantes daquela cidade, né, de Éfeso, e muitos falsos religiosos aproveitadores, né, falsos religiosos aproveitadores daquela cidade, eles tiveram o reinado deles um tanto impactado, quando as boas notícias de Deus avançaram sobre aquela cidade. E muitas pessoas passaram então a conhecer a palavra de Deus, conheceram a mensagem das boas notícias de Deus, e elas se achegaram a Deus.
Então eles abandonaram a vida vazia que as levavam e a ponto de livros de feitiçarias serem abandonados e queimados em praça pública. Isso que o texto em Atos vai nos mostrar. Muitas esculturas pagãs foram abandonadas e assim, amados, o evangelho cresceu naquela cidade, a ponto de surgir uma comunidade, um ajuntamento de pessoas, e esse ajuntamento de pessoas nós chamamos de igreja. A igreja em Éfeso. Amados, mas Deus tinha um plano a avançar, um tempo determinado. E agora, nesse tempo, Deus chama Paulo a partir. Paulo, então, de partida para outros campos, que havia chegado o tempo, e jamais aqueles irmãos iriam ver novamente Paulo. Jamais eles teriam a oportunidade novamente de se reunir em volta da palavra de Deus, junto com Paulo, aqui nessa terra. Então Paulo vai para onde Deus designa para que ele iria, e agora nós vamos ver algumas verdades do texto. Mas para nós, nesse tempo de isolamento, quais são as verdades que esse texto bíblico nos traz? A primeira verdade que a palavra de Deus nos traz para nossos tempos de hoje é que ele vem nos incentivar ainda mais. Ele vem incentivar ainda mais aqueles que valorizaram as oportunidades de ajuntamento. Aqueles que no passado valorizaram as oportunidades para se ajuntarem, eles estão sendo incentivados por Deus nessa noite a ainda mais permanecerem firmes nesse entendimento. Aqueles que aproveitaram ao máximo a presença, os ensinos dos apóstolos nesses 3 últimos anos que Paulo esteve com eles, eles foram aperfeiçoados. E agora estavam chegando num tempo difícil, mas estavam muito mais preparados, muito mais preparados para viver nesse tempo que viria com o afastamento do apóstolo do meio deles. Mas, da mesma forma, aqueles que aproveitaram o tempo, aproveitaram o meio de graça que Deus nos concedeu de se ajuntar através da reunião da igreja, através dos ensinos na igreja, são cada vez mais aperfeiçoados, são cada vez mais prontos para o que vier daqui para frente e até para o dia de hoje, né? Mas então Deus nos incentiva, através de Paulo, a continuar caminhando, continuar sempre como fizemos. Aqueles que tiveram esse entendimento, né? Desde tempos atrás, a valorizar esse entendimento, esse momento de ajuntamento. Atos 20, versículo 28. Deus fala para eles assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo, então, está no meio deles durante 3 anos. Essas pessoas aproveitam essa oportunidade e agora estão preparadas. E Deus designa alguns irmãos daquele meio ali, os pastores, para cuidarem da igreja de Deus que iria ficar. Amados, ovelhas elas precisam estar juntas. Ovelhas elas precisam estar juntas para estarem protegidas e cuidadas. Elas não podem ficar isoladas por muito tempo. Amados, e quais são as aplicações? O que esse texto tem a ver conosco, né? Com a minha vida, com a sua vida? Qual é a aplicação de Deus para nós? Que o Senhor continue a te incentivar. Se você já tem o costume, se você já tem o prazer de se ajuntar, a estar sempre se exercitando na fé, se ajuntando com aqueles que professam a mesma fé, que você continue. Que Deus continue te alimentando, continue te incentivando a fazer isso. E que Deus também te use para animar outras pessoas a ter esse mesmo pensamento. Mas a segunda verdade de Deus para nós, nesse momento, Deus vem no versículo 37 e 38 nos mostrar, a palavra de Deus vai nos levar à seguinte verdade. Ele vai nos levar à reflexão. Os que rejeitaram as oportunidades de ajuntamento. Aqueles que rejeitaram no passado, nos dias da semana passada, no mês passado, aqueles que rejeitaram a oportunidade de se ajuntarem,
na igreja se ajuntarem com aqueles que professam a mesma fé para serem exercitados, Deus leva esses a uma reflexão. Versículo 37 e 38. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Mas um outro texto que corresponde a essa mesma verdade está em Hebreus 10, versículo 25, que diz a seguinte mensagem: Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Uma reflexão àqueles que rejeitaram a oportunidade de ajuntamento. Mas a aplicação para nós é essa. Se você rejeitou, se você deixou de valorizar as oportunidades de ajuntamento do passado, que Deus colocou diante de você, que Deus te leve à reflexão. Que Deus te leve, Deus te ajude a entender que o ajuntamento é um dos meios. É um dos meios da graça de Deus para te abençoar, para te iluminar e para poder nutrir a sua alma. Que você venha mudar a sua postura. Nas novas oportunidades que Deus te conceder, Deus possa te dar essa graça, que você venha abraçar essa oportunidade. Mas a terceira verdade de Deus para nós, nesse texto, verdade espiritual, a terceira verdade é que Deus vem consolar os que estão em Cristo. Deus vem consolar aqueles que estão em Cristo. Versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a sua palavra, da sua graça, que pode edificá-los e lhes dar herança entre todos os que são santificados. Agora eu os entrego a Deus e a sua palavra, da sua graça, que pode muito bem edificá-los e lhes dar herança entre todos que são santificados. Amados, os que estão em Cristo, ainda que possamos estar, momentaneamente isolados, nós não estamos abandonados. Nós estamos unidos pelo Espírito, estamos unidos pela palavra até aquele grande dia. Esse é o consolo que o apóstolo Paulo estava tendo. Olha, agora eu estou indo, mas eu entrego vocês. Entrego vocês a Deus e entrego vocês a palavra dele. Porque nisso vocês serão unidos. Nisso vocês estarão unidos uns com os outros. Porque vocês têm o Espírito de Deus e vocês têm a palavra de Deus. Amados, mas se você ainda não faz parte da igreja, tudo tem a ver contigo, né? Tem a ver também. Se você não faz parte da igreja ainda, você sabe que através da obra de Cristo, através da vida de Cristo, através do sacrifício de Cristo, através da ressurreição de Cristo, você pode sair do seu isolamento espiritual. Isso mesmo. Você pode sair do seu isolamento espiritual. Você pode ser aproximado de Deus, confessando seus pecados, crendo que Cristo fez tudo isso por você, se agarrando a tudo que Ele fez, para que você possa se voltar para Deus e ser unido a Ele, e não estar mais isolado espiritualmente. E você pode ter a certeza de que você jamais será abandonado por Deus. Mas a conclusão é que por mais que possa parecer contrário, né? Por mais que possa parecer contrário, ainda que nesses dias os que se voltaram para Deus estejam isolados socialmente, pela graça de Deus, não estão separados de Deus. Estamos unidos em Deus. Mas que nós usemos os meios, todos os meios, inclusive esses, tecnológicos, para estarmos em comunhão, enquanto povo de Deus, nutrindo a fé e compartilhando as boas notícias com aqueles que estiverem ao nosso alcance. Mas que nós continuemos
intercedendo pela campanha de missões mundiais, especialmente pelos missionários que estão nos países mais afetados, né, pelo vírus. Amados, que nós continuemos orando pela sensatez e pela competência das autoridades, que elas venham ser sensatas, competentes, e as autoridades e os profissionais, né, de medicina, que tanto são necessários nesse momento. Estejamos orando por eles. Mas que estejamos orando pela saúde da população, pela saúde da irmã Gena, pelos recursos financeiros daqueles que estão sem trabalho, né, no momento, em nosso meio, e também em todo o mundo. Estejamos orando pelo recurso financeiro dessas pessoas. Amados, estejamos suplicando por sabedoria, para domarmos o tempo, a mente, o coração, como Deus requer. E também, amados irmãos, rendemos graças. Nós rendemos graças ao Senhor por estar nos livrando esse país de algo pior, né? De algo pior. O que não aconteceu nem com a China e nem com a Itália. Deus está nos livrando, até agora, de algo pior. Rendemos graças a Deus por isso. Amados, rendemos graças também a Deus pelo nascimento da Laís. Que Deus dê força, Deus dê sabedoria à Priscila, ao Wellington, e encha de alegria o coração dos irmãos Antônio, da irmã Maria Socorro, do irmão Gabriel, do irmão Júnior, pelo nascimento dessa criança, dessa pequena criança, Laís. Amados, sendo assim, eu me despeço de vocês nessa noite, te convidando a entoar, no final desse momento, o hino do cantor cristão de número 349, Rica Promessa, e até domingo, então, às 19 horas, esse mesmo canal. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos por aqui. Até lá, então. O Senhor abençoe a cada um de vocês. Um abraço, amados irmãos.